Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência de leitura com esse livrinho aqui, curtinho, mas poderoso, que é A Arte de Ter Razão, do Schopenhauer, que eu garanto para vocês foi uma leitura com boas risadas, o que eu não estava esperando. Mas antes de eu te passar essa super indicação de leitura, não se esqueça de algo muito importante para o apoio aqui ao meu trabalho e a continuidade da criação de conteúdo literário, que é se inscrever no canal se ainda não for um inscrito regular. Aproveite e dê o seu joinha no vídeo para me ajudar a entregá-lo para mais leitores. Vamos lá, um aviso inicial aqui. Eu não sou filósofa, vocês que me conhecem há mais tempo sabem disso, portanto, esse vídeo parte da experiência de uma leiga no assunto que tem muita curiosidade. Prometo para vocês que eu darei o meu melhor aqui para transmitir um pouquinho do que temos aqui nesse livro. Um segundo aviso bastante importante é que esse livro faz parte da coleção Diamante, da editora Nova Fronteira, e toda a coleção, inclusive esse livro do qual trataremos hoje, está com desconto na Amazon. Eu deixei o link para vocês aqui embaixo no box de descrição. Até o dia 27 desse mês, vocês têm aí 20% de desconto com o cupom DIAMANTE20. Vejam só, eu tenho vontade de ler todos esses livros, porque são títulos ótimos. Do Oscar Wilde, A Decadência da Mentira e Outros Ensaios, do Machado de Assis e Lima Barreto, Dona Benedita, Clara dos Anjos e Outras Mulheres, do Santo Agostinho, Um Pecador se Confessa, do Giovanni Boccaccio, As 10 Melhores Histórias do Decamerão, do Napoleão Bonaparte, A Arte da Guerra e da Liderança, do Adam Smith, A Mão Invisível do Mercado, do George Orwell, A Literatura, Os Escritores e o Leviatã, do Robert Louis Stevenson, O Elogio do Ócio e Outros Ensaios, e por fim, do Leonardo da Vinci, Histórias, Aforismos e Profecias. Eu, sério, simplesmente tenho vontade de ler todos esses. Nesse link que deixei aqui embaixo no box de descrição, vocês verão que cairão em uma página com todos esses títulos e também vão ver que tanto a versão e-book quanto a física estão com um descontão, tá saindo mesmo em conta. Mas corre que é só até amanhã, tá bem? Bom, esse livro foi escrito em 1830, porém publicado póstumamente em 1864. No entanto, é bem interessante porque em muitos momentos da leitura eu fiquei fazendo paralelos muito viáveis com os nossos tempos atuais. Mas aí é que tá, para mim um livro de filosofia geralmente tem que se aplicar a várias épocas, não só aquela na qual ele foi concebido. E isso acontece aqui porque eu consegui fazer paralelos, portanto, com uma sociedade como a nossa, que promove linchamentos virtuais, para a qual o mais importante é a lacração, e aí vocês vão entender o porquê de eu estar falando justamente disso, principalmente lacração. Mas antes de tudo, é importante dizer que, para a premissa do livro, a argumentação é uma arte, porque é preciso que nós tenhamos consciência dela enquanto arte e de estratégias para que ela, a argumentação, seja boa. Schopenhauer vai elencar aqui 38 estratagemas, táticas para uma boa argumentação. Então nós temos formas argumentativas que são lógicas, legítimas ou enganosas, todos aqui uma atrás da outra. Ah, e também tem uma outra que é a partir da ofensa pessoal, e aí é no pior dos casos. Aí é que entra algo que eu gostei bastante de ter lido no texto de apoio do livro, assinado por Miguel Sanches Neto. Eu adorei esse texto. O Miguel, ele vai ressaltar a aproximação que Schopenhauer faz da nossa língua à esgrima, a uma espada que possui 2 gumes, ou seja, 2 potencialidades, destruir e construir, segundo as palavras de Schopenhauer, golpear e aparar. A obra do autor em si é dividida em 3 partes, com 2 textos que eu vou chamar de prefaciais, e na terceira parte, os 38 estratagemas. E nesse primeiro texto, chamado Dialética Erística, ele vai dizer que ela é a arte de disputar, a saber, disputar de tal forma que se tenha razão, tanto justa quanto injustamente. Portanto, é importante destacar que o livro e Schopenhauer não parte do ponto de vista justiceiro. Isso porque ele não vai ignorar algo muito importante para a questão da argumentação, que é
a maldade inerente do ser humano. O ser humano, ele é vaidoso, nós não queremos estar errados, nós queremos sempre ter razão, o que me faz lembrar de que meu companheiro e minha mãe sempre dizem que eu sempre quero estar certa, que eu não gosto de estar errada, mas isso também vai refletir o fato de que eles não gostam de estar errados e perderem aí uma discussão. Na página 14 ele diz: todos desejarão fazer valer sua afirmação mesmo quando ela lhes pareça falsa ou duvidosa no momento. É mais fácil acreditarmos que o modo como estamos tentando explicar nossa afirmação está errado do que a afirmação estar errada. E aí é que entra a questão de que o ser humano, ele não luta pela verdade, ele luta pela confirmação da sua afirmação. Ainda nesse primeiro texto ele vai explicar o que é a dialética de Aristóteles. Ele vai criticar positiva e negativamente o trabalho de Aristóteles e também negativamente o de Cícero. Muitas referências aqui, tá? Ele cita aqui e ali Aristóteles, Sócrates, Thomas Hobbes, enfim. Já no segundo texto, bem curtinho, que ele chama de base de toda a dialética, Schopenhauer dá a estrutura básica, o esqueleto de toda a discussão, que ele vai chamar de sua osteologia. Esse é mais conceitual mesmo, em que ele vai definir e explicar que existem dois caminhos e dois modos para se refutar uma tese de uma discussão. Aqui ele também diz que vai expor as estratégias sem levar em conta quem que detém a razão, porque a princípio nenhum dos adversários sabe se detém a verdade ou não. É justamente o debate entre os dois que vai definir isso. E aí vem a terceira parte do livro, Diamante Lapidado aqui, se vocês me permitem, o trocadilho com o nome da coleção da qual faz parte o livro, né? Mas aqui nós temos então essas 38 táticas ditas por ele para você ganhar uma argumentação, um debate com sua argumentação e também para você não ser a pessoa a sofrer com essas argumentações. Serve para você atacar e também se defender. É tudo questão, gente, de estudar as estratégias, depois a gente começa a perceber isso mesmo. Vou comentar alguns dos estratagemas que eu separei que achei interessantes. Já começamos pelo primeiro, então, em que ele diz: quanto mais geral uma afirmação se torna, mais exposta a ataques ela será. E isso eu aprendi já tem uns anos, quando eu estava desenvolvendo o tema para o meu TCC/monografia, meu trabalho de conclusão da graduação, porque lendo o livro Como se faz uma tese, do Humberto Eco, ele abre ali toda a sua exposição, dizendo que quanto mais aberta é a sua fala, mais exposta ela estará a críticas. Então defina muito bem o seu tema, não deixe ele tão amplo para que você tenha mais controle dele. Temos no estratagema 4 que caso se queira chegar a uma conclusão, não deixe que ela seja prevista. Esconda, portanto, o jogo, até que tudo de que precisa seja admitido. Infira, portanto, o assunto à distância. Eu achei meio que sorrateiramente você chega onde você quer, meio que a cobra preparando o bote. O quinto estratagema é sobre você conhecer o seu adversário, assim você pode saber mais ou menos para onde você será levado em sua argumentação, porque você deduz a maneira dele pensar. Pois muito que bem, vou agora juntar o estratagema 7 com o 36, porque tem um pouco a ver e eu vou trazer uma referência popular aqui, da cultura popular. No estratagema 7, temos que perguntar muito de uma só vez e minuciosamente para ocultar o que realmente se deseja admitir. Em contrapartida, apresentar rapidamente seus argumentos a partir do que foi admitido, pois quem demorar a entender não poderá acompanhar com precisão e ignorará quaisquer erros ou lacunas na argumentação. E aí, no 36, confundir ou deixar o adversário atônito com palavreado sem sentido. É mesmo para deixar atordoado quem está te ouvindo. E isso me faz lembrar muito, quem gosta de Gilmore Girls vai entender a minha referência, de Lorelai Gilmore. Sempre que ela quer confundir alguém para não deixá-lo entender direito o que ela está fazendo ou dizendo, ela fala muito rápido e coisas sem sentido. E aí as pessoas acabam desistindo. Bom, já comecei o vídeo avisando de que se trata de uma leiga, né? Me perdoem aí trazer referência de Gilmore Girls em um vídeo sobre Schopenhauer e filosofia. É o que temos para hoje. Esses primeiros estratagemas têm um cunho mais lógico, mas como eu disse lá no começo, não são todos eles que possuem, assim, que vão por esse viés. Aqui ele vai exemplificar
também com maior frequência, e conforme ele for deixando essa abordagem mais lógica, ele deixa também de exemplificar bastante. E bem, eu vou juntar agora alguns estratagemas, partindo do 8, o 14, o 29, eu anotei aqui, tô com uma colinha do lado, e também no 21, porque olha só o que temos no 21. Não é a verdade que importa, mas a vitória. E nós temos nesses estratagemas específicos que eu selecionei e agrupei um caminho bastante inescrupuloso para se tentar ganhar o debate. E é aí que entra o humor do livro e também o riso por parte do leitor. Eu ri muito lendo esse livro, gente, porque eu não esperava encontrar aqui coisas como: provoque a raiva no adversário, pois na raiva ele não conseguirá julgar corretamente e perceber sua vantagem. É possível levá-lo à raiva, sendo abertamente injusto, assediando e sendo totalmente petulante. Eu até escrevi do ladinho, que golpe baixo! Mas sim, ele diz esse tipo de coisa. E também, se o adversário for tímido ou estúpido, e a outra pessoa tiver muita insolência e uma boa voz, então ela tem aí vantagem. Mas tudo isso porque, como eu disse, ele leva em consideração que o ser humano tem essa maldade inerente. Olha aqui na página 59, toda briga entre pessoas comuns mostra o quanto esse estratagema é, por assim dizer, inato, isto é, se um lança acusações pessoais ao outro, este último não responde refutando-os, mas por meio de acusações pessoais que faz ao primeiro, de volta, abandonando assim aquelas que foram feitas contra ele e, por assim dizer, acaba as admitindo, porque é como se ele ignorasse para partir também para o mesmo tipo de ação, que é atacar, e atacar de volta. Vocês esperavam que Schopenhauer, um livro de filosofia, falasse coisas desse tipo? Não, né? Nem eu. Então, o golpe baixo, ele também está aqui presente porque faz parte dessa vitória. Mas saindo desse agrupamento e voltando aos comentários sequenciais dos estratagemas, no 9 diz não fazer as perguntas na ordem exigida pela conclusão a ser tirada delas, mas com todo tipo de deslocamento. Assim, ele não saberá aonde se quer ir e não poderá se acautelar. Se você alterar essa ordem, deslocar a ordem lógica de uma sequência argumentativa, pode ser que o seu adversário fique perdido e aí não se acautele, não se prepare para o que está por vir no diálogo. O 12 me foi muito especial porque fala sobre a imparcialidade da língua e dos termos que nós usamos em nossas falas. O que alguém denomina internar uma pessoa ou levar sob custódia chama-se a seu adversário encarcerar. Um orador muitas vezes trai a sua intenção de antemão pelos nomes que dá às coisas. No 18 já vem a sagacidade. Se você perceber que está sendo derrotado, desvie o debate. O 19 é sobre generalizar quando não se sabe algum tópico específico. Eu gostei muito do que temos no estratagema 28 porque diz que as pessoas estão prontas para rir a todo momento e teremos aqueles que riem do nosso lado. Também vai levar em consideração nisso a questão de um público. Aqui ele chama de público inculto, mas quando você tem uma plateia assistindo o debate. Fico aqui pensando bastante no comportamento de turba, por exemplo, quando um vai levar tantos outros na mesma direção que ele tomou. E aqui no caso do inculto, quando ele usa essa palavra, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Em muitos momentos, nós não sabemos muito sobre o que se está sendo debatido. Então, em muitos momentos, nós fazemos parte desse público inculto. Para mim, o estratagema 30 foi um dos mais valiosos. Olha só essas ideias nessa página 61. As pessoas comuns, por outro lado, têm um profundo respeito por todo tipo de especialistas. Vai dizer se não é verdade? Pessoas incultas têm um respeito peculiar por frases de efeito gregas e latinas. Vê se não é o pedantismo aqui escrito. Aqui também há a ideia de que quem exerce uma profissão não a ama, mas ama a sua remuneração. Nem que quem ensina uma coisa raramente a conhece nas minúcias, pois quem a estuda a fundo geralmente não tem tempo para ensinar. E aqui entra a minha discordância. É claro que a gente não precisa concordar com tudo que lemos. Pelo contrário, em vários momentos aqui na leitura desse livro, eu discordei do autor. É claro que é impossível saber tudo na vida e de forma aprofundada, mas eu conheço muitos professores que sabem muito sobre determinados assuntos. Também, né, é claro, todos nós somos limitados em tudo,
mas ainda assim eu discordo. Outro ponto aqui desse mesmo estratagema: a generalidade de uma opinião não é prova nem mesmo motivo probabilístico de sua veracidade, ou seja, não é porque muitas pessoas concordam com uma opinião que ela é verdadeira. Porque pode ser que uma ou duas pessoas tenham falado da boca para fora, sem estudar, sem refletir a respeito, e as pessoas só reproduziram, o que me faz lembrar de fake news, de repost em tempos de Instagram, Twitter, sem que as pessoas de fato parem para pensar naquilo. Olha só na página 65. Em suma, muitos poucos conseguem pensar, mas todos querem ter opiniões. O que resta senão aceitá-las totalmente prontas de outros, em vez de fazê-las por si mesmos. Eu amei esse estratagema 31 porque eu pensei em um exemplo específico da literatura. Fala sobre onde não se souber como argumentar contra as razões apresentadas pelo adversário, a gente se declara com ironia sutil e incompetente. O que o senhor diz está além da minha débil capacidade de compreensão. Pode estar muito correto, mas não consigo entender. E abdico de qualquer julgamento. Isso vai colocar a ideia de que o que é exposto pelo outro, quando não se conhece, é um absurdo. E olha o exemplo: muitos professores da velha escola eclética declararam não entendê-la e acreditaram que com isso a haviam desacreditado. Essa questão de desacreditar aquilo que é novo, por exemplo. Muito da vanguarda literária sofreu da parte da crítica essa questão de não entender o que se está expondo e aí desacreditá-la. Schopenhauer diz aqui em um momento, concluindo o seu pensamento: então esfregar a questão na fuça do outro. Eu fico pensando nessa tradução, como que estaria no original, como que seria aqui a questão tradutória. Eu achei muito engraçado, eu ri muito, eu não esperava isso do livro, sabe? O estratagema 35 fala sobre defendermos sempre o que nos interessa, ou em primeiro momento, o que nos interessa. E eu vou juntar o segundo estratagema com o último, o número 38, para falar sobre a questão da honra. Como um exemplo, Schopenhauer coloca: critiquei como imprudente e estúpido o princípio da honra, segundo o qual alguém se torna desonroso por um insulto recebido. Eu fico pensando nas mulheres na literatura, que elas são insultadas como desonrosas porque um homem fala coisas amorais sobre a mulher. Ela, para toda a sociedade, portanto, vai ser desonrada. Não faz sentido algum, nunca fez sentido pra mim. E aí outro caso que eu já vi várias vezes na literatura, mas que representa algo que muito aconteceu, é o duelo de vida ou morte por causa de honra. Isso aconteceu muito entre cavalheiros, britânicos, principalmente. Nada é melhor para uma pessoa do que a satisfação de sua vaidade. Nenhuma ferida dói mais que aquela que atinge esse sentimento. Daí surgem expressões como: a honra é mais importante que a vida. Tipo, por que a honra é mais importante do que a vida? Nisso surgem esses duelos em que as pessoas, elas literalmente se matam por conta do que falam antes, sabe? A honra. E aí chegamos no último estratagema. Olha só o que Schopenhauer diz aqui. Devemos discutir com pessoas que apreciam a verdade, que gostam de ouvir bons motivos, inclusive da boca do adversário, e têm equanimidade suficiente para conseguir suportar estarem errados quando a verdade está do outro lado. Se você suportar estar errado e passar por isso, você vai aprender com isso e vai ser muito interessante para o debate, para os dois adversários. Tanto é que discutir como fricção de cabeças, eu adorei esse fricção de cabeças, em geral é mutuamente benéfico para corrigir os próprios pensamentos e gerar novos pontos de vista. Fala se não é algo muito valioso para ambos os lados, sejam eles quais forem. Bom, pessoal, essa foi a minha experiência de leitura. Tirei aqui e ali coisas interessantes que eu pudesse transmitir para vocês, pra gente conversar a respeito delas também, e para te instigar a ler esse livro, porque ele é muito bom, muito gostoso de ser lido. Do contrário do que eu estava pensando, não é tão difícil assim. Nesse momento do vídeo, eu vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, recebem em troca conteúdos literários exclusivos. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando essa resenha até esse final, a todos vocês que se inscreveram no Literaturice, deram o seu joinha, comentaram aqui embaixo, compartilharam o vídeo com seus amigos leitores e filósofos também. Ai meu Deus, que medo! Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, grande beijo, até mais, tchau, tchau!